Durante séculos, uma prática permaneceu nas sombras, reservada apenas a aqueles com sabedoria suficiente para compreender seu poder. Esta não é uma técnica comum, nem algo que se encontra nos livros de história. É uma ferramenta tão poderosa que foi cuidadosamente escondida, não porque não funcione, mas porque seu impacto é grande demais para aqueles que preferem nos manter desconectados de nossa essência. Imagine, por um momento, que dentro de você existe uma porta, oculta nas profundezas do seu ser, esperando para ser aberta. Essa porta, ao se abrir, te levará diretamente à memória da sua alma, revelando o que você sempre foi, mas nunca conseguiu lembrar. Essa técnica não ensina nada novo. O que ela faz é dissipar o véu da confusão, remover as camadas de crenças limitantes que nos foram impostas e permitir que você recorde aquilo que já está dentro de você. A maior mentira que enfrentamos não é a falta de conhecimento, mas a falsa crença de que somos algo que não somos. Disseram-nos que somos pequenos, que estamos aqui para seguir regras alheias, para viver vidas sem propósito. Mas e se eu te dissesse que sua verdadeira natureza é muito maior, mais poderosa, e que tudo o que você precisa para despertar já está dentro de você? Isso não é apenas uma história, é um chamado à ação, um convite para voltar a lembrar quem você realmente é. O poder dessa técnica foi silenciado ao longo dos séculos não por ser perigosa, mas porque seu brilho é tão intenso que aqueles que preferem nos manter na escuridão temem sua libertação. Hoje, vou compartilhar com você uma prática ancestral que, quando ativada, tem o poder de transformar sua vida. Não é uma técnica que se aprende apenas com a mente, mas sim algo que se sente, que desperta dentro de você quando está pronto para se conectar com sua alma. Ao longo deste vídeo, você descobrirá as origens dessa técnica, suas raízes em tradições esquecidas que foram apagadas da história. Veremos por que aqueles que controlam o mundo preferem que continuemos vivendo em um estado de adormecimento, incapazes de ver nossa verdadeira capacidade. E como por meio dessa técnica, você pode começar a se lembrar do que sua alma já sabe, que você é muito mais do que acreditou ser, que tem um propósito que vai além da rotina diária e que a sabedoria que você busca está mais próxima de você do que imagina. Não estamos aqui para aprender teorias vazias. Este vídeo é uma jornada para dentro de si mesmo, um despertar que te conectará à vibração do seu ser essencial. Porque essa técnica não se trata apenas de conhecimento. Trata-se de sentir, de ativar, de lembrar aquilo que já estava dentro de você, esperando o momento certo para ser revelado. Então, se você está pronto para se libertar das mentiras que te contaram, para despertar do sonho em que te mantém, e para começar a caminhar em direção à verdade que sempre esteve esperando em seu coração, este vídeo é o ponto de partida para seu despertar. Proibido nem sempre significa perigoso. Às vezes, apenas significa que a verdade é poderosa demais para ser compartilhada abertamente. Quase todas as culturas antigas compartilham um fio comum, um sussurro silencioso que atravessa continentes e séculos. A ideia de que os seres humanos esqueceram quem realmente são, que a vida, tal como conhecemos, é como um sonho, um véu que nos separa de nosso verdadeiro ser, e que existem caminhos e práticas desenhadas para despertar essa memória sagrada. Mas aqui está o detalhe. Essas práticas não se encontram em livros de história, nem em escolas ou religiões organizadas. Elas foram ocultadas, proibidas ou distorcidas em superstições, ridicularizadas e simbolicamente trancadas para que ninguém pudesse acessar seu verdadeiro poder. Por exemplo, no Antigo Egito, os sacerdotes das casas da vida realizavam rituais secretos de iniciação,
onde os novos participantes experimentavam uma morte simbólica. Seus corpos repousavam por horas enquanto sua consciência era guiada através de reinos espirituais sutis por um mestre. Quando voltavam, eram diferentes. Haviam cruzado o véu e se lembrado. Na Grécia Antiga, as escolas órficas descreviam a alma como presa no corpo não de forma pessimista, mas como parte de um processo de purificação. Ensinavam cânticos, respiração e estados de transe que permitiam à alma se libertar temporariamente de sua identidade terrena e vislumbrar sua origem divina. Essa experiência, diziam, não era apenas reveladora, era irreversível. Na antiga Índia, os rishis ou sábios videntes ensinavam o conceito de smarana, recordar o que a alma já sabe. Antes de continuar, te convido a se inscrever no canal. Aqui exploramos as filosofias mais profundas e os segredos esquecidos para que você possa abrir os olhos para uma nova realidade. E os vídeos que temos aqui são ainda mais impactantes no seu caminho de despertar. Para eles, a ignorância espiritual não era falta de informação, mas desconexão. O caminho de volta não consistia em acumular mais conhecimento, e sim em desaprender, desapegar-se internamente, praticar o silêncio e alinhar as vibrações para levar a consciência de volta ao seu estado original. Em todos esses exemplos, a essência da técnica era a mesma, mesmo que as formas fossem diferentes. Não se tratava de aprender algo de fora, mas de reconectar com a memória espiritual mais profunda do ser. Então, chegou a escuridão, guerras religiosas, espiritualidade institucionalizada, o surgimento do controle externo sobre a verdade interior. O que antes era um caminho para lembrar, se transformou em rituais vazios, dogmas rígidos ou heresia. As técnicas foram fragmentadas, os símbolos ocultos em mitos e os ensinamentos essenciais selados como perigosos. Perigosos para quem? Para os sistemas que não querem que você se lembre. Porque uma vez que uma alma recorda quem realmente é, ela não pode mais ser controlada. Hoje, esse conhecimento está ressurgindo não como algo novo, mas como uma memória, despertando naqueles que estão prontos para recebê-la. E o mais surpreendente, essa chamada técnica proibida sempre esteve dentro de você, repousando nas partes mais profundas da sua consciência, esperando que você a reconheça. Para entender o poder dessa técnica proibida, precisamos primeiro repensar algo. A alma não precisa aprender quem é ela, precisa lembrar. E essa lembrança não vem do pensamento, mas de uma vibração, uma frequência específica. Quando essa frequência é ativada dentro de você, tudo que é falso começa a desaparecer e tudo que é verdadeiro brilha como uma luz silenciosa. Mas como alcançar essa frequência? A técnica proibida não é um conjunto de palavras nem um ritual externo, é um processo interno, uma sequência de etapas que alinham seu corpo, mente, energia e consciência, até que, por ressonância, a memória da sua alma surja. Não como ideia, mas como experiência viva. Imagine sua alma como uma melodia perfeita, mas encoberta por camadas de ruído, interferências, crenças externas, traumas passados e condicionamentos. Essa técnica atua como um afinador. Não adiciona nada novo, apenas remove o que bloqueia o som, polindo e harmonizando tudo. E ao fazer isso, a melodia original começa a tocar novamente. Essa técnica tem 3 fases principais. E embora não aconteçam em uma ordem fixa, todas são essenciais. A primeira é a desprogramação do falso eu. Esse é o passo mais desafiador e o primeiro. Significa identificar as vozes dentro de você que não são realmente suas. Pensamentos que você aceitou sem questionar. Máscaras que carrega sem perceber. Você observa profundamente. O que estou pensando? O que desejo? O que temo? E se pergunta, isso realmente é meu
ou foi colocado em mim por outra pessoa. Essa técnica te ensina a limpar velhos hábitos mentais, não lutando contra eles, mas enxergando com clareza. O que não foi construído a partir do seu ser verdadeiro pode ser desmontado pelo seu ser verdadeiro, assim que você toma consciência. A segunda fase é a ativação do seu sentido interno. Quando o ruído começa a desaparecer, algo que sempre esteve contigo, mas raramente foi notado, começa a emergir. Esse sentido interno não é lógico, nem emocional, é percepção direta. Você não o força a despertar, você o sintoniza. A técnica te ajuda a despertar esse sentido através de respiração consciente, rituais em silêncio e estar plenamente presente em seu corpo e visualizando símbolos. Uma ideia importante aqui é que aquilo que você imagina com foco e devoção, sua alma aceita como real. Essa imaginação não é fantasia, é uma ponte. Os símbolos utilizados, como a chama interior, a flor de lótus no coração ou o espelho da alma, não são invenções. São imagens universais que trazem à vida memórias antigas. Usados corretamente, não criam ideias, mas despertam visões internas, experiências e reconexões. A terceira fase é a ressonância com o seu verdadeiro nome. As tradições espirituais profundas falam sobre o nome oculto da alma. Não é uma palavra dita em voz alta, mas uma vibração única. Esta técnica ensina que cada ser possui uma frequência sagrada, e quando você a invoca corretamente, não com palavras, mas encarnando um estado específico, acessa instantaneamente essa frequência. Reconhecê-la é como uma porta trancada por séculos, que de repente se abre. Você não se lembra com a mente, mas com a vibração. Sente uma certeza poderosa. Este sou eu. Sempre fui assim. Apenas me esqueci. Esse processo não acontece da noite para o dia. Exige dedicação, honestidade e compromisso. Mas uma vez iniciado, algo irreversível acontece. Parte de você começa a observar a vida, mas a partir de um lugar mais profundo, mais calmo e mais real. É aí que começa a verdadeira jornada. À medida que a técnica faz efeito e as camadas do falso eu se enfraquecem, sua vibração interna se torna mais nítida. Algo além das palavras acontece. Sua alma recorda sem pensar. É como uma luz acendendo em um cômodo que sempre foi seu, mas que nunca havia sido explorado. O que surge não são ideias, mas presenças, partes de você, esperando serem vistas. O seu eu, que ama incondicionalmente, que confia sem medo, que sabe sem precisar aprender. Nessa etapa, o despertar se torna real e tangível. A alma começa a reconhecer suas origens, mas há um aviso silencioso. Nem tudo que você descobrir será luz. Quando você se lembra de quem é, também se lembra de quem não é. Os erros, as decisões inacabadas e as feridas não curadas vêm à tona. Essa é uma parte vital do processo. Não é um castigo, é liberdade. Você não pode abraçar toda a sua alma sem encarar também sua sombra. Quando bem praticada, essa técnica revela não apenas sua luz, mas também o que você escondeu até mesmo de si mesmo. Por isso, muitas tradições dizem que essa prática é perigosa para iniciantes, pois enfrentar sua alma com honestidade exige maturidade espiritual não medida em anos, mas na disposição para encarar a verdade. Neste ponto, aqueles que praticam profundamente e frequentemente entram no que se pode chamar de transe consciente. Este não é o transe do qual fala a psicologia, não é se perder, nem um estado hipnótico. É uma consciência expandida. A alma assume o controle do que você percebe. Você sente seu corpo, mas também percebe o ambiente a partir de uma leve distância. Você pensa, mas o pensamento já não te controla. É como se sua consciência tivesse recuado um pouco do seu ego. A partir desse lugar sereno, tudo ganha um novo significado.
As emoções ficam mais claras, a percepção se amplia, o tempo parece flexível. Intuições repentinas surgem sem causa lógica e memórias de vidas passadas ou de ancestrais aparecem. Conhecimentos que você nunca estudou, mas que parecem sempre ter estado com você. Esta é a parte mais profunda da técnica. Já não se trata mais de praticar, mas de viver nesse estado. Você começa a viver a partir de um novo centro, não usando máscaras, mas agindo desde o seu verdadeiro eu. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos mais honestos, os medos menos intensos. E aqui está o paradoxo: a alma não aprende quem é ela se lembra. Essa lembrança não é uma imagem, nem uma história, é uma vibração constante reconhecida como lar. Aqui é onde acontece o mais sagrado. A alma se assenta. Uma vez que isso acontece, nada mais é igual. Seu corpo permanece, a vida continua, mas algo dentro de você despertou para nunca mais adormecer. E é por isso que a técnica foi chamada de proibida, não porque seja perigosa para você, mas porque ameaça tudo aquilo que te mantinha adormecido. O despertar não é um evento único, é uma prática. E nem mesmo um breve momento de profunda revelação interior garante que você viverá automaticamente nesse estado. A técnica da qual falamos não é apenas uma experiência espiritual, é uma bússola para a vida cotidiana. Trazê-la para o seu dia a dia transforma buscadores em sábios, aprendizes em mestres e a rotina em ritual. Não estamos falando aqui de regras rígidas, mas de princípios vivenciais, caminhos que, quando seguidos com intenção e persistência, despertam e mantêm a lembrança mesmo nas partes mais agitadas da vida. O verdadeiro poder espiritual não está em se acender numa caverna silenciosa, mas em permanecer desperto no meio do barulho. Primeiro, pratique o silêncio ativo. A alma se lembra melhor no silêncio. O silêncio não é apenas ausência de som, mas uma atenção plena, indivisa. Reserve alguns minutos por dia, não importa quanto tempo, para estar só consigo mesmo. Não busque nada, não espere visões. Simplesmente respire, observe e permita. Esse momento não é apenas descanso, é um santuário. É onde o eco do seu verdadeiro nome começa a se fazer ouvir com clareza. Segundo, transforme suas ações em cerimônia. Uma das chaves dessa técnica é fazer com que seus atos cotidianos se tornem formas de presença. Comer, caminhar, falar, olhar. Se você fizer isso a partir do seu centro, cada gesto vira uma oferenda, cada palavra uma invocação. Pergunte-se: estou agindo a partir de uma máscara ou da minha alma? Quando você vive a partir da alma, até as coisas mais simples se tornam sagradas, e isso mantém viva a sua lembrança. Terceiro, cuide do que você alimenta em sua mente. Sua alma não esqueceu sua essência, mas a mente, presa no caos e nas distrações diárias, pode enterrar essa lembrança profunda. Já se perguntou o que você está absorvendo com cada imagem que vê, com cada palavra que escuta? A forma como você percebe o mundo molda sua energia interna, e essa energia, como um refúgio sagrado, guarda a memória ancestral que está dentro de você. Como fazer com que sua alma se expresse? Comece cuidando do que você permite entrar na sua consciência. Seu ambiente reflete o que você é, e por meio dessa vibração, a memória da sua alma pode se manifestar. Em seguida, guarde mais silêncio. Falar apenas para preencher o vazio não ajuda você a se conectar com o profundo. As palavras que realmente importam nascem da quietude interior, não das repetições automáticas. Quando falar, deixe sua voz ser uma extensão do seu ser essencial. Palavras carregadas de verdade não apenas comunicam, elas ressoam. Ativam algo no outro, um despertar que vai além do que se ouve. Agir é o próximo passo. Não espere ter todas as respostas para começar. Viva como se você já soubesse quem é,
como se essa verdade fosse parte do seu ser. A conexão com a alma não se alcança com dúvida constante, mas com a disposição de ser fiel à sua essência, mesmo quando ainda não a compreende totalmente. Caminhe com o conhecimento silencioso de que você carrega dentro de si um legado ancestral, uma conexão com o divino que transcende o tempo. Lembrar quem você é não é um processo intelectual. A memória da sua alma desperta por meio da vibração, da ressonância. Nos ensinaram que o despertar espiritual é algo distante, complexo, reservado a poucos. Mas essa ideia é uma ilusão. A verdade é simples, direta e acessível a todos. O despertar não está no complicado, mas no que sempre esteve dentro de nós esperando para ser lembrado. O que estou te compartilhando hoje não é uma teoria, é um convite à ação. Este vídeo não é só um conjunto de ideias, é um farol de luz para aqueles que sentem que há algo além do nome que repetem todos os dias, além do papel que desempenham no mundo. Você não é essa história. Você não é esse rótulo. Você é uma centelha divina em uma dança cósmica eterna. E o que esquecemos é a ponte que conecta essa centelha à consciência universal. E aqui está a chave. Esse despertar não exige que você procure fora de si. Você não precisa de gurus nem de rituais complicados. Só precisa retornar ao seu centro, silenciar a distração e ouvir o que sua alma já sabe. Lembrar quem você é muda a forma como você vê o mundo. Você não verá mais obstáculos, verá reflexos da sua própria verdade. Não se perderá mais na ansiedade do futuro, vai aprender a honrá-lo, porque saberá que tudo o que precisa já está dentro de si. Este caminho da lembrança não é fácil, mas é a coisa mais bela que você pode viver. Ele vai retirar as camadas que te cobrem, e embora seja desafiador, ele te levará cara a cara com a sua verdade. Se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você respondeu, sim, isso é para mim, não deixe essa centelha se apagar. Junte-se a essa jornada. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com outros que precisam se lembrar. Porque a verdadeira revolução começa quando uma alma desperta. E quando isso acontece, o mundo começa a se transformar desde o seu núcleo. Você não está aqui para aprender algo novo. Está aqui para lembrar o que você sempre foi. E essa lembrança já começou agora.